Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Buarque. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre redes neurais e vamos falar agora sobre overfitting. Então, overfitting ou sobreajuste tem a ver com sua rede decorar o conjunto de treino e não consegue generalizar. Para alguns problemas, se você tem muitos neurônios, se a rede ficou treinando muito tempo, ela pode realmente ficar super especializada para classificar o conjunto de treino. Mais conjuntos diferentes ela não consegue classificar. Então, por isso é importante ter um conjunto de validação durante o treinamento. Que esse conjunto nem vai ser o conjunto de treino, que é utilizado para ajustar os pesos, nem vai ser o conjunto de teste do experimento que você pode estar fazendo para avaliar a rede. Vai ser um conjunto de teste, mas que vocês pegam ele como um subconjunto de treinamento. E serve para você monitorar a rede para verificar se está tendo ou não overfit. Esse gráfico mostra que o erro no conjunto de treino está sempre diminuindo. Então ele pode chegar até convergir, não diminuir mais, mas mentalmente. Mas no conjunto de validação, que não é utilizado para ajustar os pesos da rede, ele só serve para avaliar a rede, o erro diminui até um momento, pode, dependendo do problema, pode convergir, mas depois de algum momento ele pode começar a subir, parar e subir, etc. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a rede está com um erro pequeno no treino e erro grande num teste, né, na validação. Isso significa que a rede está se ajustando demais, sobreajustando para o conjunto de treino e não está generalizando. O que a gente quer é que a rede generalize, o que a gente quer de todo algoritmo de aprendizagem de máquina, que ele seja bom em classificar exemplos que nunca viu. Portanto, é importante monitorar o overfitting, que é uma coisa muito provável de acontecer numa rede neural. Esse outro gráfico mostra a mesma coisa, o erro sempre cai no conjunto de treino. Observe que ele ficou até estável uma época, né? Coincidiu com um período de estabilidade aqui no treino e no teste também, ou no teste e na validação. Mas depois que o erro começou a cair, o erro no teste e na validação começou a subir, quando o erro começou a cair no treino. Bom, veja que tem um momento ótimo de parar, talvez se tivesse parado aqui fosse melhor. Esse gráfico, você pode perceber, aqui ele é logarítmico, aqui são 100 épocas, 1000 épocas e 10.000 épocas. Então observe que em torno aqui, entre 100 e 1000 épocas, né, a gente chegou, acho que talvez as 200 épocas, num ponto que era muito bom. Depois de 1000 épocas, já foi treinada demais a rede. Então a rede demora muitas épocas para treinar, mas também não pode treinar demais. É um ponto ideal. Essa outra figura está mostrando a superfície de decisão em vários casos. Aqui tem essa preta mostrando uma superfície de decisão razoável, né, que vai errar alguns exemplos aqui, ó, da classe, principalmente da classe azul. Essa outra aqui, ó, que vai cavando todos os exemplos, criando buracos na outra região. É uma superfície de decisão sobreajustada, né, com overfitting. E por último, essa amarela aqui é uma reta mostrando um neurônio. É um caso que eu quero comentar de underfitting, que é quando o neurônio está sobreajustado, né? Não consigo aprender, ou a rede está sobreajustada. Ela tem poucos neurônios, muito poucos neurônios, insuficientes para a complexidade do problema que ela está tratando. É importante ter uma quantidade ideal de neurônios, uma quantidade ideal de tempo de treinamento, uma quantidade ideal de camada. E vamos ver o que mais para ser discutido. Continuando a discussão de overfitting e underfitting, a gente viu que a gente precisa ter um número ideais de camada, um número ideais de neurônio, e precisa ter também a quantidade ideais de época para não cair nem em overfitting nem em underfitting, né? Se você treinar por uma ou duas épocas, mesmo que você tenha a quantidade ideais de neurônios, a quantidade ideais de camadas de neurônios por camada, se você treina muito pouco, você vai ter underfitting, a rede não consegue aprender o suficiente. Se você treina demais, pode ser que você caia em... A função de ativação que você escolher pode acelerar o seu treinamento e tem outras funções que vão dar outras informações, como a probabilidade de ser determinada classe ao invés de só saída binária.
Mas tem questões que você tem que considerar. Por exemplo, quanto mais camadas, o treinamento pode ficar mais demorado, quanto mais neurônio tiver. Obviamente que para bases pequenas isso não vai ser problema, mas para bases grandes, imagens e tal, que está sendo utilizado hoje em dia, isso pode ser um problema, sim, porque requer tempo mesmo, energia elétrica que as placas de vídeo gastam. Então tem várias estratégias de você montar a topologia e a arquitetura da sua rede. Empírica, você testa aí somente uma camada escondida ou sem camada escondida, até deu certo, ótimo. E vai adicionando, né? Tem aqui meteorística, você gera e testa várias redes por vez, tipo usando algoritmos genéticos. É muito comum utilizar algoritmo genético para treinar a rede, que você não precisaria nem. Eles às vezes não utilizam nem algoritmo backpropagation, simplesmente vai deixando o algoritmo genético executar escolher os pesos da rede. Técnica de poda, que é bem interessante com Deep Learning. Você pode fazer uma rede profunda com vários neurônios e eliminando neurônios e continuando o treinamento, e a rede continua sendo boa, né? Você treinou bem e vai eliminando o nó e retreinando a rede depois de remover aquele nó e ver que ela fica estável ainda. Estratégia construtiva, vai inserindo nós nas camadas, tipo a rede Cascade Correlation. Então tem inúmeras estratégias. Mas na prática é experimentação. Então a experimentação não só é útil para você saber se seu classificador está bom, mas também para avaliar a rede neural. Sempre preocupado com overfitting, com underfitting, ver o que está acontecendo. Outras redes. Então é assim para tentar mostrar o potencial das redes neurais. Tem as redes convolucionais, eu vou mostrar um pouquinho no próximo slide sobre elas, que são utilizadas para imagem. Então ela possibilitou, por exemplo, carros que dirigem sozinhos, reconhecimento de objetos, rotulação, então rotulação de cena, todos os objetos que estão. Também tem redes recorrentes, o LSTM, né? É um tipo que está bem comum de rede recorrente, e elas é utilizada para quê? Para séries temporais, tipo previsão de chuva, de bolsa de valores, por exemplo, texto, tradução de texto, né? Áudio, de som, tanto reconhecimento de voz e aí vai. Outras redes autoencoders que servem para reduzir dimensionalidade, que pode ser transformado também na rede MLP. Rede RBF, que tem uma semelhança com de base radial, né? Radial Base Function. Então serve para parecido também com KNN de certa forma. O som, que é para algoritmo, né? A derivação do som, que é o LVQ, serve para classificação. Por aí, então tem várias redes neurais. Lembrando que essas aqui elas podem utilizar na camada saída, por exemplo, uma rede convolucional ou uma rede MLP. Então a MLP ele é a base para várias redes neurais que também é bem utilizado para dados tipo tabulados, como a íris, por exemplo. Falando um pouco mais sobre redes neurais convolucionais, queria destacar efeitos do que acontece nas camadas das redes neurais. A gente discutiu que as redes MLP na primeira camada cria linhas, na segunda camada cria regiões, na terceira camada combina essas regiões. As redes neurais convolucionais elas geram características bem simples nas primeiras camadas que podem ser compartilhadas com outros dados. Mas na segunda camada, dependendo do conjunto de treinamento, ele vai combinar essas partes mais simples para formar pedaços do objeto de interesse. Então, na segunda camada, para reconhecimento de face, ele pega pedaços de face, né? Olhos, narizes. E na terceira camada, ele tem faces mesmo aqui. Para carros também, na segunda camada ele pega roda, porta, tal. E na terceira camada, carros inteiros aparecem. Elefantes, tem orelha de elefante e outras partes do corpo. E na terceira camada, próprios elefantes, pedaços maiores do elefante. Reconhecimento de cadeiras, você vai ter encosto, assento, etc. E na terceira camada, combina esses pedaços também para formar cadeiras em si. Então também tem esse poder das camadas que vão compondo os elementos. Finalmente, vantagem e desvantagem de utilizar redes neurais. Então, vantagens.
Ela é ótima para generalização, consegue resolver problemas bem complexos, tarefa de computacional, tradução de texto, é paralela, então pode ser utilizado com computação paralela, placas de vídeo que executam várias operações paralelas. Então, quando a gente esbarra no limite da velocidade de processamento, você pode realizar paralelamente e combinar, então você ganha muito mais computação. Ela é bastante tolerante a falhas e ruídos, porque tem essa estrutura espalhada, né, conhecimento distribuído entre os nós da rede. E tem essa característica das redes neurais biológicas também, que é chamada degradação graciosa. Quer dizer, se você perder alguns nós, a rede ainda tem algum conhecimento e consegue se restaurar. Isso inclusive tem um caso na biologia, de uma pessoa, acho que viveu por volta de 1800 e qualquer coisa, chamado Phineas Gage, ou Gage. E aí ele perdeu um pedaço do cérebro numa explosão. Ele trabalhava com explosivos, né? E a vareta de socar dinamite no buraco explodiu, tomou um pedaço do cérebro dele. Ele ainda viveu aí 10 ou 20 anos. Tem um pedaço do cérebro, obviamente, com alguns transtornos de personalidade. Não foi perfeito, obviamente, a vida dele como era antes, mas ele sobreviveu ainda muito tempo, porque o cérebro tem esse elemento da degradação graciosa, né? Até a fato de você conseguir podar uma rede neural, tirar alguns nós dela e reajustar ela, continuar com aquele conhecimento, tem a ver com isso, com esse conhecimento distribuído pelos nós da rede. Mas aí também tem uma desvantagem na prática. Ela não deixa claro como é que chega às suas conclusões, diferente de uma árvore de decisão, por exemplo. Então, alguns sistemas de decisão democráticos, que quer deixar as coisas limpas, não consegue utilizar uma rede neural na sua decisão. Porque você, como fica confuso a forma como chega a decisão, alguém pode inserir algum viés de propósito ali para um lado ou para outro. Ela tem dificuldade para a escolha de parâmetros, né? O número de camadas, o número de neurônios por camadas. E isso vai requerer muito tempo para você ajustar e treinar ela. Apesar de ela poder ser rápida para a classificação, ela requer muito tempo de treinamento e de ajuste. E ainda tem o problema do overfitting e do underfitting, que tem que ser monitorado com bastante cuidado. Essas aqui são as referências, então, sobre a parte básica mais antiga. Esse livro do Billy Jackson, Neurocomputing, é muito bom. Também o do Tom Mitchell, de Machine Learning, também tem um capítulo lá, 4, muito bom sobre aprendizagem de máquina, sobre redes neurais. Então tem esse livro aqui em português, bastante coisa também, inteligência artificial. Tem esse livro aqui, Deep Learning, né? Que ficou bem famoso com esse grupo lá do Canadá, trabalha forte nessa área. E tem um videozinho mostrando sobre o que acontece nas camadas da rede convolucional, né, para a gente interpretar essas camadas. E alguma coisa desse vídeo vem desse artigo aqui, da imagem que eu tirei para mostrar para você. Aqui você tem nomes famosos, né? Tem Goodfellow, Bendion, Corvalho também, e Andrew, várias pessoas importantes aí do ramo de redes neurais. Obviamente muitas outras ficaram de fora, né? Essa aula foi bastante introdutória, mas espero que tenha servido para trazer vocês para dentro do começar na área de redes neurais. E é isso. Fique em paz. Qualquer coisa, entre em contato.